Olá, nessa segunda parte do vídeo eu resolvo mais duas questões aqui envolvendo estatística descritiva, cálculo de medidas descritivas. Se quiser acessar aí a primeira parte é só olhar o link abaixo. Numa pesquisa realizada com 100 famílias, levantaram-se as seguintes informações. Então nós temos aí o número de filhos, né? É uma tabela de frequências, né? A única diferença é que ela está numa disposição horizontal, geralmente a gente tem na vertical, mas isso não muda nada. E a frequência de famílias. Então, por exemplo, são 17 famílias que não têm filhos. São 20 famílias que têm um filho cada, 28 que têm dois e assim por diante. E aqui, como geralmente, muitas vezes se faz isso quando você tem aí uma quantidade pequena de famílias com muitos filhos, você agrupa, foi o que ocorreu aqui. Mais que 5 filhos, 5 famílias. Aí pergunta qual que é a mediana do número de filhos. A mediana numa situação como essa de dados, são dados tabulados, mas dados não agrupados, é típico de uma variável discreta, a mediana vai depender do n ser par ou ímpar. Como n é 100, é um valor par, a mediana vai ser dada pela média dos valores de posição n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. São os valores centrais, quando você tem uma quantidade par de valores. O 100 é par, soma os 2 e divide por 100. Então nós temos que achar a posição n sobre 2, o n é 100, 100 divide por 2 dá 50. E o outro aqui é só somar 1 ao valor, 100 dividido por 2 mais 1, então é 51. Quer dizer, eu vou pegar os dois valores aqui do conjunto, aquele que ocupa a posição 50 e aquele que ocupa a posição 51. Somar os dois e dividir por 2, e aí eu consigo obter ou calcular a mediana. Pela frequência acumulada, se eu colocar aqui uma linha de frequências acumuladas, 17 com 20, 37, 37 com 28 dá 65, 65 com 19, aí você pode continuar se quiser, eu vou parar aqui porque eu já cheguei onde eu queria. Até o 37º termo do conjunto, é tudo 0 e 1, é o acumulado até 1. O 38º, o 39º, o 40º e assim por diante, até o 65º, são todos iguais a 2. Então, o termo de posição 50 no conjunto é 2. E o de posição 51 também é 2. Pode acontecer dos dois serem iguais, como também podem ser diferentes. 2 mais 2 sobre 2, o resultado é 2. A mediana é 2. A moda do conjunto, muito simples a moda, é o termo que aparece com maior frequência, ou os termos, ou atributos. No caso aqui é valor, é uma variável quantitativa, então o 2 é também a moda do conjunto, porque ele aparece 28 vezes, ele é o que tem a maior frequência, a moda é 2. Agora, pergunta: que problema você enfrentaria se quisesse calcular a média? Essa é uma situação típica, em que a gente não consegue calcular a média, e você pode usar como medida de tendência central a mediana ou a moda, porque elas se viram bem nessa situação. Por que não dá para calcular a média? Porque para a média eu precisaria multiplicar cada valor x pela sua frequência. Por exemplo, 0 multiplicado por 17, o cálculo da média eu poderia tentar fazer aqui, 0 multiplica por 17, depois o 1 que multiplica o 20, a sua frequência, e assim vai até chegar lá à última classe. Esse que é o problema, a última classe. Quem é o número que representa a última classe? A frequência eu sei que é 5, mas qual é o valor do x aqui, número de filhos? Nós não sabemos, não tem como saber. Eu só sei que é de 6 em diante, pode ser qualquer valor inteiro do 6 para cima. Então, esse é o problema que nos impede de calcular a média. A próxima questão aqui é uma aplicação interessante de média e desvio padrão, um recurso muito utilizado em determinação de padrões, como aqui, um órgão do governo
ele está interessado em determinar padrões sobre investimento em educação por habitante, realizado pelas prefeituras. Então tem 10 cidades aí, chamamos de cidade A, B, C até J. E os valores, né, de investimento de cada cidade são scores, né, codificados. Não me interessa como que eles foram codificados. É como se determinasse um nível de investimento por habitante de cada cidade. Você percebe que a cidade A é a que mais investe, né? A cidade D, por exemplo, é a que menos investe. Agora, para determinar o que eles chamam aqui de investimento básico, esse órgão propõe 3 passos aqui de resolução. Primeiro passo, obter uma média inicial, calcular a média do conjunto. Nada mais é que somar aí os valores 20 mais 16, vai somando até chegar no último lá, 18, e divide por 10, porque são 10 cidades. Se você somar todos esses 10 termos, o resultado é 159. Tá? Divide por 10, o resultado para a média 15,9. Então essa é a média, vou chamar de inicial. É a média inicial. Ok? Depois o próprio órgão aí do governo estabelece que você deve retirar, eliminar do conjunto aquelas observações que forem superiores à média mais 2 desvios padrões, né? A média mais 2 desvios padrões, e inferiores à média menos 2 desvios padrões. Então eu preciso aqui calcular o desvio padrão. O cálculo do desvio padrão para dados não tabulados, né? Está aqui, ó, somatório de cada xi menos x barra, que é a média do conjunto que nós já calculamos, elevado ao quadrado, tá? Depois divide tudo por n menos 1 e calcula a raiz. Então nós vamos pegar, por exemplo, 20 menos 15,9, que é a média que nós calculamos. O resultado você eleva ao quadrado. Mais, depois pega o próximo, 16 menos 15,9, o resultado eleva ao quadrado. E assim continua até o último valor. Tá? Então é repetir esse procedimento, que não é difícil não. Tá? É trabalhoso, né? Meio chato, você fazer na mão é um pouco trabalhoso. Pode fazer no Excel, eu já disponibilizei vídeo que mostra como calcular média, desvio padrão no Excel ou mesmo em calculadoras científicas. E aqui a gente vai dividir por 10 menos 1, que é 9, e no final das contas calcular a raiz quadrada. Tá? Fazendo todos esses cálculos, por exemplo, 20 menos 15,9, eu até vou mostrar para 1 aqui, né? Você vai fazer 20 menos 15,9, o resultado é 4,1. Você eleva esse resultado ao quadrado. Aqui já tem, por exemplo, a função elevada ao quadrado, 16,81. Tá? Então você guarda esse valor para depois somar com os outros resultados. Somou tudo, divide por 9, né, que aqui nós temos 10 menos 1, que dá 9, e calcula a raiz quadrada. Resultado aproximado aqui do desvio padrão é 3,5. Tá? Valor aproximado, vamos trabalhar com essa aproximação. Pronto, agora eu consigo aqui estabelecer os limites para poder eliminar, se necessário, algum valor ou alguns valores desse conjunto. A média, 15,9, mais 2 vezes o desvio padrão. Então, primeiro multiplica 2 vezes o desvio padrão, né? 2 vezes 3,5 é 7, fica 15,9 mais 7, que dá 22,9. Aí a gente verifica no conjunto, tem alguém maior que 22,9? Não, não tem. Então não elimina ninguém por esse critério. Tá? Depois a gente vem aqui, 15,9 menos 2, que multiplica 3,5, que também vai dar 7, lógico, né? Então 15,9 menos 7, o resultado é 8,9. Aí a gente vai para o conjunto e verifica. Tem alguém menor do que 8,9? Tem a cidade D aqui. Tá? Tem essa cidade. Então nós eliminamos do cálculo a cidade D. Terceiro passo, a média final, que é o investimento básico. Né? A média final
deve ser calculado com um novo conjunto de observações. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, terceiro passo, estabelecido aí por esse órgão do governo, é calcular a média, vou chamar de XF, média final, tá? Que é a média. Você vai fazer 20 mais 16 mais 14, lembra de pular o 8 agora, né? Mais 19, mais 15, 14, 16, 19, mais 18, soma tudo, divide por 9, tá? Por 9 agora, cuidado, não é mais por 10, tá? O resultado aqui, a soma, é 151 dividido por 9, vamos para a calculadora, 151 divide por 9, resultado 16,8 aproximadamente. Tá? Então esse é o valor que vai ser considerado aí como investimento básico. Tá? Resultado da questão, colocar aqui 16,8, esse é o investimento básico através do padrão definido aí por esses passos, né, propostos por esse órgão do governo. Ok? É isso aí. Na próxima parte desse vídeo eu vou tratar de mais algumas questões envolvendo análises utilizando a estatística descritiva. Até lá!